os guardiões da floresta e os brancos predadores. Yamak mamuk tai mehe. Yamak wai hini plai mehe. Yamak mamuk tai mehe. Yam hep dia tu yamakna umi yamakan yam hep dia plai. Yam era kupuna mati yam apoi tua yam apa. Kawan nabo apa nak yai bui. Wanawa beha kona nabo bawa api yau belakang mata. Nabo yai lalu lai beha kami ya waro kedayoma. Os jesuítas vieram para cá em 1549, construir escolas, catequizar os índios e ensinar a ler e escrever. Enquanto os índios puderam resistir, eles não aprenderam tais coisas. Em meio a tantos traumas e violência que há 520 anos forjam a ideia de uma nação chamada Brasil. O encurralamento dos povos indígenas isolados é cada vez maior. Denúncias sobre invasões de terras indígenas são constantes no país. Constantemente, esse povo sofre ameaças de garimpeiros, madeireiros e grileiros, que a cada dia invadem seus territórios em busca de recursos naturais e legais, desmatando, fazendo abertura de estradas, construções de hidrelétricas e grilagem de terras. E o roubo de madeiras, fazendo com que a biodiversidade que o povo indígena tanto cultiva seja destruída. Madeireiros ilegais que são responsáveis pelo corte e roubo de árvores e o desmatamento de áreas de florestas nativas. Grileiros que fazem falsificação de documentos de áreas já habitadas por esse povo. Garimpeiros invadem essas terras por meio de barcos e aviões. Eles usam mercúrio para extrair o ouro, poluindo os rios e o solo. São grupos sobreviventes de sucessivos massacres. Alguns sabem da civilização, mas não querem fazer parte dela. Não é conhecimento de todos na sociedade que o povo indígena não vive mais somente em áreas isoladas. Eles estão por todos os lugares. O estereótipo de que o indígena vive seminu na floresta já é ultrapassado e não retrata a realidade desses povos. Também é uma ignorância de quem não procura saber que existem mais de 274 línguas e mais de 300 etnias diferentes, cada um com suas culturas, costumes e histórias diferentes entre si. Uma pessoa que tem sua cultura enraizada nela mesma, na sua essência, não terá ela rebaixada por viver em um ambiente diferente e procurar por meio de benefícios modernos como faculdade, empregos e etc. Não terá ela reduzida por aproveitar desses benefícios. Porém, isso não reduz o fato de que as terras nativas indígenas devem ser protegidas para a preservação do meio ambiente, que não afeta somente esses povos, e sim a população brasileira inteira. Composta por 121 registros de povos indígenas isolados no Brasil, 29 deles confirmados na terra indígena Araribóia, do Maranhão. Os Gajajaras, comunidade de contato antigo com os brancos, lutam pelos seus direitos também pelos seus parentes isolados que vivem ali.
no coração da mata Auagajá, suas terras têm sido invadidas por caçadores, parceiros e principalmente por madeireiros, em busca de ipê, cumaru e cedum. Já foram mais de 17 mil hectares desmatados. Então, esse desrespeito colossal acaba provocando pela população um sentimento de desdém e desvalorização dessas terras importantes, tanto para a cultura quanto para o meio ambiente. E com isso, não dando voz a esse respeito que deveria ser obrigatório a todos os cidadãos. É aberta uma brecha para que a invasão de terras por garimpeiros, madeireiros e grileiros continue cada vez mais forte. E nisso temos um exemplo claro e recente do vírus Covid-19, onde os indígenas isolados tiveram contato com esse vírus mortal por conta de negligência ambiental fora de controle. E mesmo com esse assunto vindo à tona, infelizmente muitos indígenas, além de contraírem a Covid-19, tiveram sua saúde em risco, mediante a exposição a diversas complicações de saúde que não tinham antes e que não tinham o preparo médico apropriado ao contrair essa doença. A Covid-19 vem arrasando o Vale do Javari, no Amazonas, território mais estudado no Brasil. Foram registrados 100 casos confirmados e 6 em estudo. A população é estimada em 270 habitantes. A doença vem junto a caçadores e pescadores que invadem o território, contam também com a presença de missionários religiosos que circulam pelas aldeias. Na região do rio Araguaia, em Tocantins, grupo de indígenas avacanoeiro da ilha do Bananal resistem na vegetação dos cerrados e 600 quilômetros da capital do país, 80% do seu território. Na terra Yanomami, bem dentro da floresta da serra, estão os Moxi, Rateteia, os isolados Yanomami. A mata do mamão já foi consumida por incêndios. Os auá estão cada vez mais acuados pelo gado e pelo fogo. Podemos citar ainda os piripicura, cercados por madeireiras, os cauaíva, que podem ter suas terras alagadas por uma grande hidrelétrica, os isolados urueu auuaú, um dos mais devastados. Foi dito que garimpeiros estavam subornando profissionais da saúde que atuam na terra de Yanomami para que fossem vacinados no lugar do povo indígena. O pagamento de tal absurdo era feito com ouro. Segundo o Conselho, uma recomendação se justifica pela recusa da parte dos indígenas de serem imunizados contra a Covid-19 devido às suas crenças e trajes. No entanto, na terra indígena Yanomami, segundo a apuração da Ratucara, cerca de 9 comunidades, em conjunto de mais de 300, se negaram a vacinar por causa de notícias falsas espalhadas principalmente por garimpeiros. Diariamente estamos sendo lembrados que somos muito vulneráveis e que coisas simples como o ar faz a maior diferença em nossas vidas. Não vivemos de forma alguma sem ele. Segundo a Constituição de 1988, o direito indígena à terra é um direito originário, anterior à criação do próprio Estado. Reconhecimento do fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. Tem também o direito ao isolamento voluntário e à integridade dos seus modos de vida e que nós não entendemos que precisamos deles, pois a falta desse povo exterminaria nossas florestas, nosso futuro e nossa humanidade.
Mas a verdade é que os povos indígenas vivem há muito tempo encurralados e refugiados no seu próprio território, em pequenas reservas que seriam maiores se a justiça fosse feita. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Yamak vai hini plai me. Yamak mamuk tai me. Yang dia tu yang makan, umi yang makan yang macam dia pula. Yang ada kupun mati yang mapai tua yang apa. Kawan nabo apa nak yai bui. Wanawa beha kona nabo bawa api yau belakang mata. Nabo yai lalu lai beha kami ya walau kedayuma. Olá, me chamo Mariama, sou geógrafa e professora. Fui convidada para falar um pouquinho sobre o conflito dos povos originários e os homens que aqui chegavam, né, os povos colonizadores, sobretudo os portugueses e espanhóis. Bom, enquanto geógrafa eu sempre vou partir de uma análise que considera como a sua categoria básica o espaço, né? E por isso a gente pode pensar que esse conflito inicial sempre foi, entre esses dois atores, sempre foi pelo uso do espaço, né? Pela conquista do espaço. Então, os povos nativos que aqui já habitavam antes de 1500, eles gostariam de consolidar e avançar sobre o espaço que já era deles. Então, por outro lado, existia uma visão, que é uma visão que foi perpetuada, né, até os dias atuais, de quem chegava aqui, dos colonizadores, de que o espaço tinha o seu valor mercadológico. Então, o espaço era o lugar onde eu vou tirar os minérios, de onde eu vou cultivar, de onde eu vou explorar essas matérias que existem nele, as matérias-primas, para que eu consiga produzir. Então, o valor de uso foi se perdendo para que o valor de troca seja considerado mais importante do espaço, né? E aí, a gente tem acompanhado, né, mais recentemente, que tem ganhado espaço a contranarrativa, né? Que sempre existiu dos povos originários, de se entender o espaço como uma categoria de entidade, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, os Krenak, eles consideram o Rio Doce como uma parte da família, né? O Ailton Krenak costuma chamar, como eles chamam o Rio Atu, de avô. Então, é interessante que a gente se debruce sobre essa narrativa, tente principalmente ver qual é o nosso papel, né, nesse estudo e, sobretudo, de escuta, né? Ele é um papel de escuta e de aprendizado. Mas eu não queria terminar esse vídeo sem falar das conquistas, né, dessa contranarrativa, que ela foi ocultada e foi muitas vezes silenciada, mas não completamente, porque ela resiste desde 1500, que são as conquistas, né, dos povos indígenas. Então, eu vou citar uma que é o presente na Constituição de 88, né, que é o direito, né, desses povos de demarcação das suas terras, né, que é os trancos e barrancos. Vem acontecendo ao longo dos anos, né, com algumas políticas que favorecem, outras que tentam disseminar esse asseguramento, né, que houve na Constituição. Então, é isso. Espero ter contribuído um pouco com o debate e que ele continue. Abraços.